Nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Convido também você a abrir a sua Bíblia na primeira ainda carta aos Coríntios, no capítulo que vem posterior a esse, capítulo 11, apenas o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O texto, queridos irmãos, que nós lemos, o primeiro texto começa o apóstolo Paulo falando à igreja que eles deveriam, na verdade, nós não lemos os versículos anteriores, mas ele fala que nós deveríamos se afastar da idolatria. Os versos anteriores a esse, ele diz à igreja que eles deveriam se afastar da idolatria, porque aqui, queridos irmãos, Paulo estava retomando um assunto lá do capítulo 8, que era a questão da comida sacrificada aos ídolos, pois os crentes naquela época estavam frequentando os templos e festas pagãs em adoração aos deuses daquela época. E Paulo estava dizendo que eles não podiam participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Eram dois contextos completamente diferentes. Mais à frente, lá no versículo 20, ele diz que aqueles que sacrificam aos ídolos estão sacrificando aos demônios. Mas o que realmente me chama a atenção, e eu quero destacar, são esses versos que nós lemos, os versos 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O texto bíblico, queridos irmãos, está nos falando de algumas verdades a respeito da Santa Ceia. O texto nos fala aqui do sacramento da ceia. E eu quero falar sobre isso, sobre o sacramento da ceia. O sacramento é um meio de graça, onde Deus, Ele age nas nossas vidas. É o meio pelo qual Deus age na vida do crente. Nós temos dois meios de graça. Um é a ceia, outro é o batismo. E nós estamos falando nessa noite sobre a ceia. Quando nós participamos da ceia com todo o entendimento, com todo o temor, quando nós participamos desse momento que vamos realizar daqui a pouco, com o coração quebrantado, sincero, é como se nós estivéssemos bebendo de uma torrente de águas vinda do próprio trono de Deus, onde Ele mata a nossa sede, onde Ele sacia a nossa alma. É como se nós estivéssemos sendo alimentados pelo próprio Deus. Por isso, queridos irmãos,
negligenciar a ceia ou participar dela de qualquer jeito é como desprezar o próprio Senhor Jesus. Uma igreja que despreza a ceia, uma igreja que realiza esse momento de qualquer maneira, ou seja, sem temor, sem reverência, sem quebrantamento, sem sinceridade de coração, ela está rejeitando o próprio Cristo, ela está rejeitando o próprio Deus, e essa igreja torna-se com certeza uma igreja fraca, uma igreja espiritualmente falando doente. Por quê? Porque dessa forma estaríamos bebendo e comendo indignamente. E o apóstolo Paulo nos diz, nesse mesmo texto, lá no versículo 30, por causa disto, diz Paulo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, havia na igreja de Corinto irmãos, crentes que participavam da ceia de qualquer maneira, participavam da ceia sem observar a palavra de Deus, participavam da ceia sem reverência, sem entendimento. Pensando, queridos irmãos, na Santa Ceia, esse sacramento que é um meio de graça, eu quero dizer aos irmãos, em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que a ceia, ela nos fala de unidade, 1 Coríntios, no texto que lemos, 10, 16 ao 17, o texto nos fala que nós somos um pão, um corpo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, Paulo está trazendo a ideia do que? De unidade. O texto bíblico está falando da unidade da igreja. Mas não só esse texto, a Bíblia toda fala-nos, quando fala do povo de Deus, ela traz essa ideia de unidade. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos o Salmo 133, que diz o salmista: como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, é como óleo precioso sobre a barba, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A palavra de Deus está nos falando, queridos irmãos, que a unidade da igreja, a união do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, comparada aqui com a unção sacerdotal. Olha a preciosidade disso. No segundo momento, ela é comparada com o orvalho que desce sobre a terra e gera vida. Veja, queridos irmãos, como Deus valoriza isso, como a palavra de Deus nos mostra que a unidade, a comunhão da igreja é algo precioso para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, nos diz o apóstolo Paulo que nós somos também, além de ser o corpo, nós somos também o edifício. Nós somos o edifício do Senhor, nós somos a lavoura de Deus, somos uma família, queridos irmãos, somos um só povo. A Bíblia diz que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, um só povo, uma só lavoura, um só edifício, um só corpo. A palavra está nos falando de comunhão, de unidade. Em João capítulo 17, versículos 11, também nos versículos 21 ao 23, o Senhor Jesus faz uma oração ali maravilhosa, e Ele ora ao Pai pedindo para quem? Pedindo para este corpo, ou seja, para os seus, para o seu povo, para a sua igreja, para esse edifício, para esse corpo. E Jesus, naquela oração maravilhosa, Ele pede ao Pai que o Pai conceda que o seu povo se torne um, assim como Ele, Cristo e o Pai e o Espírito são também um. Essa é a oração de Jesus. Veja como isso é importante, queridos irmãos. Como a igreja, quando a igreja está unida, quando a igreja está em comunhão,
quando há unidade na igreja do Senhor, nós nos tornamos fortes em Deus. E Satanás sabe muito bem. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem, e por isso que ele usa de suas artimanhas, e o objetivo muitas vezes dele é dividir a igreja do Senhor. E uma das ferramentas que ele usa, às vezes para dividir a igreja, muito usada por ele inclusive, é a maledicência. Quando há maledicência no meio da igreja, é a ação do diabo, trazendo divisão entre os irmãos. Ele usa das provocações, das acusações, das ofensas, dos julgamentos precipitados, e tudo isso, queridos irmãos, é obra maligna, e por isso nós, como povo de Deus, entendendo a preciosidade que é a unidade, a comunhão, e como Deus valoriza isso, nós precisamos vigiar em todo momento, para que o inimigo não venha encontrar lugar na nossa vida para trazer divisão no meio do povo de Deus. Ao contrário, nós devemos lutar pela unidade. Nós devemos lutar pela comunhão. Na igreja de Corinto, queridos irmãos, havia ali desunião entre o povo de Deus. Aquela igreja estava dividida. Haviam aqueles que pertenciam a um grupo que eram chamados fortes, economicamente falando, eram os fortes, e havia aqueles mais fracos. E um grupo desprezava o outro, inclusive no momento da ceia. E Paulo então precisa chamar a atenção, porque a igreja é corpo, não há diferença, não há separação, somos todos povo de Deus, somos todos um diante do Senhor, não há diferença nenhuma. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, ele nos fala assim: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade, vejam, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, diz Paulo, um corpo e um Espírito, como também fossem chamados, numa só esperança, numa só vocação, a um só Senhor, a uma só fé, a um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ele está em todos, Ele age por meio de todos, não há divisão, não há diferença, ninguém é mais do que ninguém, somos todos irmãos, somos o corpo de Cristo. E como uma igreja madura, uma igreja que já caminha há tanto tempo, nós precisamos, irmãos, lutar, nos esforçar diligentemente. Vamos comemorar 130 anos de igreja local. E como igreja, queridos irmãos, nós precisamos fazer isso. Lutar pela unidade da fé. Amém, queridos? Juntos nós comemos do mesmo pão. Ou seja, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Juntos nós nos alimentamos desse pão, desse cálice, que representam também o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. A ceia, queridos irmãos, ela nos fala a respeito disso, unidade do povo de Deus. Segundo lugar, a ceia, ela renova a nossa esperança. Onde está isso? No 1 Coríntios, o texto que nós lemos, capítulo 11, versículo 26, nós temos a expressão até que Ele venha. Na ceia nós proclamamos tanto a morte do Senhor, como também o seu retorno. Porque o Senhor disse que nós deveríamos realizar a ceia até que Ele venha. E quando participamos da ceia, nós lembramos que o Senhor Jesus, Ele morreu. Aqui está o cálice que representa o sangue, aqui está o pão que representa o seu corpo, que foi crucificado naquela cruz. Lembramos que Ele morreu, proclamamos isso, mas lembramos também que Ele ressuscitou e que Ele retornará. E quando Ele retornar, a Bíblia fala que também os
mortos ressuscitarão. E receberão um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao corpo do Senhor, um corpo sem pecado, um corpo agora sem enfermidades, sem doenças, um corpo como o corpo de Jesus Cristo, quando Ele retornar. E isso, queridos irmãos, deve gerar esperança aos nossos corações, deve gerar esperança a cada um de nós, porque a Bíblia fala ainda que quando isso acontecer, nós estaremos com Ele, nós o veremos face a face, e nós estaremos para sempre com Ele. Os crentes do primeiro século, quando celebravam a comunhão, a ceia, eles oravam dizendo Maranata, que quer dizer, vem Senhor Jesus. Eles esperavam o retorno do Senhor. Essa era a esperança daqueles crentes. Toda vez que eles celebravam a ceia, a esperança deles era renovada. Isso também, queridos irmãos, deve gerar esperança em nossos corações, porque a esperança do cristão genuíno é o retorno do Senhor, é quando Ele consumar todas as coisas. Essa deve ser a nossa esperança. Paulo nos diz a Timóteo, lá na primeira carta, lá no primeiro versículo, quando Paulo começa a se apresentar ali na carta, se apresentando a Timóteo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A esperança do cristão é Cristo Jesus. A nossa esperança tem um nome, meus irmãos, é Cristo, é o seu retorno. E Ele disse que retornará. Ele mesmo disse. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu escutei alguns crentes dizendo assim: mas faz mais de 2000 anos, pastor, que ele disse isso e ainda não retornou. A Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, mas Ele retornará. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e nós como igreja devemos esperar, devemos desejar esse retorno. Ele mesmo disse lá em João 14, do 1 ao 3, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Quer dizer em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e voltarei, e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele disse: eu voltarei. Foi Ele mesmo quem disse que retornaria. Mas não foi só Ele, os apóstolos também falaram, Paulo falou, Pedro falou. E eu quero citar aqui a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Pedro diz: virá entretanto como um ladrão. Ou seja, Ele não avisará, ninguém sabe, e Ele não avisará. O papel da igreja é esperar, o papel da igreja é estar com o coração desejoso, esperando o seu retorno, porque Ele virá como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Será um dia glorioso, um dia glorioso. A Bíblia fala que todo olho verá o retorno do Senhor, todo olho verá Ele vindo entre as nuvens para buscar a sua igreja. E será um piscar de olhos para nós, quando a Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Ele virá, meus irmãos, e essa é a nossa esperança. Toda a Bíblia nós temos promessas, palavras proféticas dizendo, prometendo e falando do seu retorno. Nós esperamos a sua volta. A ceia nos fala a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, fala da nossa esperança em Cristo, e lá Paulo diz as seguintes palavras: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Não devemos, queridos irmãos, buscar a Cristo apenas para receber as coisas que Ele pode nos dar nessa vida. A nossa esperança em Cristo não está nisso, mas a nossa esperança em Cristo está no seu retorno, aonde estaremos com Ele. Nós esperamos, irmãos, não para as coisas dessa vida, mas esperamos sim novos céus e nova terra. Amém, queridos? Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu sei que muitos estão torcendo para que o governo dê certo, e devemos torcer mesmo. Enquanto estivermos aqui, devemos orar pelos governantes. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Devemos orar por eles, devemos pedir a Deus que abençoe o nosso país, mas a nossa esperança não está nisso, irmãos. Não está nisso. Escutei, é claro que eu acredito que a pessoa que falou isso falou num tom de brincadeira, mas talvez isso esteja no coração de muitos. Alguém disse assim: tudo vai ficar bom no Brasil agora, as coisas vão se acertar, e eu não quero nem que Cristo volte por enquanto. Misericórdia, né, irmãos? Comparar esse mundo com a glória do porvir que Deus tem para nós é muito maior. Nada deste mundo se compara às grandezas eternas preparadas para aqueles que creem. Nossa esperança está em Cristo e no seu retorno. Amém, queridos? A ceia, terceiro e último lugar, ela também, além, queridos irmãos, do que nós já falamos, ela fala de unidade, ela renova a nossa esperança, mas ela também traduz a nossa missão. Ela fala sobre a nossa missão. No versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor. A ceia, portanto, ela é a proclamação da palavra de Deus por meio dos elementos. Ela é a proclamação da palavra por meio dos elementos pão e cálice, que representam o corpo e sangue do Senhor. Quando nós olhamos para esses elementos, meus irmãos, nós estamos vislumbrando, nós estamos nos lembrando do maior acontecimento da história, que foi Jesus Cristo se entregar na cruz do Calvário por nós. A ceia nos faz lembrar disso. A ceia ela traduz isso para nós. Quando nós participamos dessa mesa, nós estamos testemunhando que Ele morreu. Aqui está o seu sangue representado nesse cálice. Ele morreu por nós, para nos perdoar, para nos redimir, para nos salvar. Porque antes nós éramos escravos. Porque antes éramos escravos do pecado, éramos escravos das coisas desse mundo, éramos escravos do diabo. Mas Ele veio, Ele morreu em nosso lugar. A cruz, na cruz, Jesus, Ele toma o nosso lugar. É o sacrifício substitutivo. Ele toma o nosso lugar naquela cruz, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ter acesso à presença do Pai, para que pudéssemos ser hoje chamados de filhos de Deus. A ceia proclama isso. É a proclamação do Evangelho por meio dos elementos. A ceia nos mostra, queridos irmãos, que por meio de Jesus, Ele nos tirou das trevas que nós estávamos e nos transportou agora para o reino do seu Filho, do seu amor. Nos tirou das trevas para a luz. A mesa, a ceia, ela nos fala do seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías 53, 5 ao 7 nos diz lá o profeta: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O profeta profetiza o que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Na cruz do Calvário, ele foi a ovelha muda, ele não abriu a boca, ele derramou sangue, e o sangue daquele que é santo, daquele que é perfeito. Por isso o sacrifício foi sacrifício perfeito. E quando nós olhamos para o pão, quando olhamos para o cálice, quando participamos desse momento, queridos irmãos, nós lembramos deste ato. E isso, a mesa, o momento da ceia, traduz, portanto, revela, mostra-nos o que? A nossa missão. Porque esta é a mensagem que devemos proclamar. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado, e quem não crer será condenado. De que evangelho ele estava se referindo? Ele estava falando desse evangelho. Esse evangelho que ele mesmo proclamou, esse evangelho que ele realizou na cruz, esse evangelho que é revelado no momento da ceia. É esse evangelho que nós devemos levar, queridos irmãos, a mensagem da salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. É claro que depois de orar a Deus com muito temor, reverência, quebrantamento, e quando depois que nós participamos desse momento, o que acontece? Nós somos revigorados, nós somos renovados na força e no poder do Espírito Santo, para que possamos amanhã, para que possamos durante todos os dias da nossa vida continuar proclamando a palavra do Senhor aos perdidos. Por isso que nós não podemos negligenciar a ceia, por isso que não devemos participar de qualquer maneira. Por isso que há muitos fracos e doentes, porque participam desse momento de qualquer maneira, e não é de qualquer maneira, queridos irmãos, lembrando que a ceia é um sacramento, a ceia é um meio de graça, ela nos fala da unidade, ela fala da nossa esperança que temos no retorno de Cristo, e ela revela a mensagem, ela traduz a nossa mensagem, a mensagem da igreja, que a igreja deve proclamar. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, que você possa sair daqui nessa noite cheio de vigor, cheio do poder do Espírito Santo, que no momento da ceia você seja renovado pelo Senhor, para que amanhã nós possamos colocar em prática a palavra, levando a palavra de Deus àqueles que perecem. E para encerrar, quero encerrar com as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou, e Ele nos chamou à toa. Deus nos salvou, Deus nos limpou, nos purificou. Agora somos filhos de Deus, e Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Que nós, como filhos de Deus, anunciemos a palavra do Senhor. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos nessa noite com essa palavra, em nome de Jesus.